Você conhece os desafios de lidar com a geração Z no mercado de trabalho? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender um pouco mais como lidar com essa geração e como fazer com que ela seja um sucesso dentro da sua empresa. Como é um assunto polêmico, eu vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, porque afinal de contas, não é todo mundo que dá esse tipo de dica para você. E eu aposto que você já viu essa notícia, que mais de 30% dos recrutadores preferem contratar outros profissionais do que candidatos da geração Z. Os jovens, eles não estão sendo preparados para o mercado de trabalho. E isso acarreta diversos fatores, como por exemplo, um candidato jovem que vem, passa num processo seletivo e ele é contratado. Ele passa por todo um treinamento dentro da empresa para que ele consiga atender bem o cliente, prestar bem o serviço que ele foi contratado a executar. Porém, quando esse profissional não se adapta àquela empresa, não entrega os resultados que são necessários, o que vai acontecer? O desligamento desse profissional. E novamente a empresa precisa contratar um novo profissional e passar por todas as etapas até que encontre um profissional ideal para executar aquelas funções. Então isso faz com que muitas vezes tenhamos a percepção de uma baixa qualidade dos serviços de determinadas empresas, mas isso se dá por falta de profissionais que estão de fato adequados às funções a serem executadas. E até que a gente consiga esse profissional ideal, a gente vai passar por diversos desafios e testes que parecem até de persistência. E afinal de contas, quais são as habilidades comportamentais que estão em falta nesse momento da primeira entrevista dentro da nossa empresa? O fato de buscarem vagas somente home office, afinal de contas, eles querem evitar de se deslocar da casa deles até o ambiente de trabalho, mas acima de tudo, eles estão evitando a convivência com demais profissionais. Já após a contratação, algumas responsabilidades básicas estão faltando nesses profissionais, como a responsabilidade de cumprir horário e dar satisfação em caso de atraso, em caso de uma necessidade médica. É um simples ponto que basta avisar o RH, mas o fato de dar a satisfação já está sendo um pontinho de atrito. Puxa, tô atrasado de novo. Acho que finalmente vão me demitir. E olha, pode ficar chocado, mas respeitar os líderes e gestores. Sim, porque tá havendo esse atrito aí em relação ao respeito. E eu não tô falando respeito de um xingo ou algo nesse sentido, mas sim sobre questionar demais alguns pontos que não devem ser questionados por falta, de fato, de competências ali estratégicas que esse profissional recém-iniciados não participam de decisões que são mais estratégicas. Dessa forma, o mundo tá com muitas informações fáceis, então basta abrir ali o celular que esse profissional ele vai ter acesso a informações que vão fazer com que ele questione os líderes e gestores. Mas acontece que dentro de uma empresa há reuniões e decisões estratégicas que nem sempre são compartilhadas com esses profissionais, o que acaba gerando um pouquinho de frustração. E falando sobre informações fáceis, o mundo tá cheio de informações rasas. Então, por mais que a geração Z tenha uma mentalidade de aprendizado contínuo, é um grande desafio que eles consigam parar, focar e estudar mais a fundo determinado assunto, para aí sim ter propriedade e compartilhar melhor e ajudar a evoluir o ambiente de trabalho. A geração Z é adepta à tecnologia, porém, qual tecnologia que eles são submetidos desde a infância até entrar no mercado de trabalho? A gente fala sobre redes sociais, fala sobre jogos, mas na hora que esse profissional entra no mercado de trabalho, entrou em uma empresa, ele vai precisar, no mínimo, saber escrever um e-mail. Será que esse profissional vai ter habilidade de utilizar um Word, um Excel, fazer uma planilha? Então aí é um ponto importante de ficar atento, porque por mais que eles sejam adeptos à tecnologia, há um caminho de aprendizado que deve ser seguido para a evolução desse profissional. Curso de informática, que não sabe dar print. Mas falando sobre pontos positivos da geração Z, tem um ponto que é muito importante. Eles têm um perfil mais empreendedor. E isso quer dizer que ele pode estar dentro da sua empresa, atuando como um empreendedor, mas mesmo assim não quer dizer que ele queira ter o próprio negócio. Então ele vai estar dentro da sua empresa, sendo um profissional de alta performance e buscando estratégias para a evolução do seu negócio. Então fica atento quando você tiver esses profissionais da geração Z dentro da sua empresa para fazer essa análise de perfil. Se ele tiver esse perfil empreendedor, aposto que você vai precisar olhar ele com outros olhos. Outro ponto positivo em relação a esse profissional é que ele vai estar voltado a um propósito. Então, para que ele esteja dentro da sua empresa, ele vai ter que entender o propósito da sua empresa e trabalhar juntos para que vocês cheguem e alcancem esse propósito. Caso você não consiga expor esse propósito ao seu profissional, a chance de ele buscar outro ambiente para ele trabalhar é muito grande. Mas antes de eu te
contar como conquistar um profissional da geração Z e mantê-lo dentro da sua empresa, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação inusitada com algum profissional da geração Z. E como que você vai atrair e conquistar esse profissional da geração Z para que ele queira estar dentro da sua empresa. Um ponto importante é você, quando anunciar essa vaga, você deixar claro o que essa vaga precisa, quais são as habilidades desse profissional e o que também essa vaga tem a oferecer. Você tem que deixar descrito na vaga, de fato, quais são as funções desse profissional, quais são os benefícios que a sua empresa tem a oferecer e o muito importante é a questão do salário. Esses profissionais, quando eles não enxergam no próprio anúncio de vaga o salário a ser oferecido, eles já desanimam na hora de se candidatar. Outro ponto importante para você atrair esse profissional é ter uma cultura sólida. Então essa parte de cultura, você deixa claro até nas suas redes sociais, todas as ações que a sua empresa faz e qual é o propósito da sua empresa em relação a tudo. Então, quando você tem isso claro e transparente, esse profissional vai entender que a sua empresa tem maior credibilidade. E quando você tem esse profissional dentro da sua empresa, se atente a feedbacks contínuos, porque afinal de contas, são jovens, ansiosos, que a todo momento querem entender aonde eles estão e o que eles precisam fazer para chegar mais longe. E mais do que em alta é a gente pensar na questão da saúde mental. Na verdade, saúde mental a gente tem que pensar para qualquer geração, mas essa geração Z, de fato, eles estão focados em ter uma qualidade de vida e um equilíbrio em relação a trabalho e vida pessoal. E cabe a você, como empresário, entender as necessidades da sua empresa e as pessoas, os profissionais que você necessita para trazer esse equilíbrio para todo o seu time. Aqui na Tactus, a gente tem um código de cultura e esse código ele foi desenvolvido junto com os nossos profissionais que já viviam a cultura da nossa empresa e nos ajudou a formalizar isso de uma forma onde todos os profissionais que já estão conosco e que entram na nossa empresa tenham acesso exatamente ao que a gente prega aqui dentro. E se você é da geração Z e está assistindo esse vídeo, eu vou deixar algumas dicas para você também, para que assim você consiga quebrar essas objeções no mercado de trabalho e conseguir uma oportunidade dentro de uma empresa que pode ser o seu sonho trabalhar. Quando você pensa sobre carreira e crescimento, entenda que você tem uma ansiedade em relação ao que você pode alcançar, mas existe todo um processo e um tempo a ser seguido para que você tenha um amadurecimento profissional para alcançar os seus objetivos. Outro ponto importante é que dentro de uma empresa vai sempre existir uma hierarquia. Por mais que a gente seja acessível e todos conversem na mesma linha, sempre vai haver alguém com o poder de decisão e que tem acesso a informações estratégicas que você não tem naquele momento. Isso não quer dizer que você nunca vai ter, mas também existe um processo de evolução que tem que acontecer para que você chegue lá e tenha essas informações. E a última dica, invista na comunicação. A forma que você vai se comunicar com os demais membros da sua equipe ou com os seus gestores é um ponto muito positivo para você se destacar. Então, tendo uma comunicação mais assertiva, você vai conseguir transparecer e comunicar o que você espera da empresa e saber também ouvir o que a empresa espera de você, que é um ponto essencial para o crescimento dentro de qualquer organização. E o que fica de reflexão? Hoje, todos esses problemas comportamentais que a gente sente com a geração Z é um choque de realidade entre gerações e isso acontece cada vez que há uma troca de geração. Então, a gente não foi imune a isso, é porque os nossos gestores da época souberam lidar, se adequar à nossa geração e vai agora, como nossa responsabilidade, nos adequar e ajudar a geração Z a se desenvolver dentro do mercado de trabalho. Afinal de contas, eles estão aí e cheio de novas ideias e habilidades que vão completar tudo aquilo que a gente viveu até hoje. Dessa forma, adaptação e jogo de cintura vão ser essenciais para o sucesso do seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que está precisando ouvir essas dicas e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @TactusOficial. Segue a gente que sempre a gente vai ter conteúdos interessantes sobre empreendedorismo para você. E não se esqueça que a Tactus é a contabilidade do seu negócio digital.